luta, dificuldade, todos nós teremos na vida. Agora depende do posicionamento que eu tomo diante das lutas e das dificuldades. Na terça-feira nós estávamos aqui falando sobre a carta aos Romanos, né, que está sendo o nosso estudo nas terças-feiras. E eu falei sobre um podcast, né, que eu assisti, de um policial, ele contando que eles foram numa operação onde os assaltantes estavam atuando e os policiais foram para lá para poder tentar prendê-los, né? E um desses assaltantes, quando recebeu a voz de prisão, no lugar dele se entregar, né? Ele atirou em direção à polícia, a polícia atirou em direção a ele, ele foi baleado, foi para o hospital. E a mãe dele, chegando lá no hospital, ela perguntou assim para o chefe, né, da equipe lá, quem é que tinha atirado no filho dela. E ele ficou assim meio com medo, né, da reação daquela mãe. E ele disse assim: olha, eu não sei quem atirou, porque ele atirou contra nós e nós atiramos contra ele, então não sei quem atirou. Aí ela falou assim: não, eu vim aqui agradecer ao policial que atirou nele. Aí ele tomou um susto. Ela pegou e falou assim para ele: olha, meu filho viveu a vida inteira no crime, desde jovem, desde adolescente, a vida inteira no crime. E agora eu vou poder cuidar dele, porque agora ele vai ficar na cadeira de rodas. O tiro que ele tomou deixou ele paraplégico, então ele ia ficar andando na cadeira de rodas. Então agora ela iria poder cuidar do filho. Então ela foi agradecer. Outra pessoa poderia olhar para uma situação dessa e dizer: caramba, olha só o que aconteceu, olha o que ele arrumou para a vida dele, olha só que maldição. Poderia amaldiçoar a Deus, poderia amaldiçoar os homens, poderia amaldiçoar o inferno, mas no entanto ela preferiu cantar esse louvor: te adorarei, não importa as circunstâncias. Porque, irmão, é na hora da dificuldade, é na hora das lutas, é que vai se manifestar quem crê e quem não crê. Tem a parábola que diz assim, que o homem ele plantou trigo, mas durante a noite foram lá os inimigos foram lá e plantaram o que no meio do trigo? O joio. E o trigo começou a crescer, o joio também. Só que enquanto não está maduro, não dá para saber o que é joio, o que é trigo. E eles perguntaram assim, os servos, né? Senhor, quem plantou esse trigo aqui? Quem plantou esse joio aqui no meio do trigo? Aí o Senhor responde, né? Foi o inimigo. E eles dizem assim: ó, quer que a gente arranque o joio? Aí ele disse: não. Que agora não dá para identificar direito o que é joio e o que é trigo. Deixa para o tempo da colheita, né? Porque o trigo se curva. Vai chegar o tempo da colheita, irmão. Vai chegar o momento certo. As lutas e as dificuldades, elas vão vir. O inimigo está batalhando. Você às vezes está plantando, né? E você está olhando assim: poxa, mas eu não plantei joio. Como é que tem joio na minha vida? Eu não plantei luta, eu não plantei dificuldade, eu não plantei adversidade, eu não plantei o mal, porque nós temos na nossa mente que o mundo ele gira em torno da reciprocidade. Eu fiz o bem e eu recebo o bem, mas nem sempre é isso que funciona. Às vezes você planta o bem e recebe o mal. E às vezes quem está recebendo mal, nós olhamos e dizemos assim: poxa, olha, se fulano está passando por essa dificuldade, ele fez alguma coisa para merecer. Deus sabe, vai ver que alguma coisa ele fez ou ela fez para estar recebendo isso aí.
Às vezes, irmão, dentro da igreja, tem uma irmã que ela está chorando, mas ela não está chorando porque ela está triste, ela está chorando porque ela está emocionada. O louvor, a palavra, alguma coisa está tocando na vida dela ali, o Espírito Santo está movendo ela e ela chora. Aí vai ter alguém que vai olhar assim, né? Deve estar passando por luta, marido deve estar espancando, deve estar endividada, deve estar em pecado, o Espírito Santo está cobrando. E não está acontecendo nada, ela só está sendo tocada pelo louvor, sendo tocada pela palavra, ela está chorando, mas vai ter gente que vai estar jogando, porque na mente das pessoas as coisas funcionam assim. Mas o que importa, querido, como já foi dito aqui nessa noite aqui, tanto pelo pastor Reginaldo, quanto pelo evangelista Amando, o que importa é que a nossa vida está nas mãos de Deus. Eu estou colhendo mal, é porque Deus está permitindo que eu colhe o mal. Às vezes, sabe o que acontece? Deixa eu falar uma coisa para você, e guarda isso no teu coração. Se algo não acontecer, você não sai do lugar. Se você estiver na tua zona de conforto e algo não acontecer, você não sai do lugar. Jesus Cristo disse assim: olha, vocês vão esperar até descer sobre vós o Espírito Santo. Enquanto não descer, vocês permaneçam em Jerusalém. Fica aguardando em Jerusalém. Depois que descer sobre vós o Espírito Santo, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão sair para pregar o Evangelho. Vocês começam em Jerusalém, você vai para Samaria e depois vocês vão para os confins da terra. É importante que toda criatura ouça a palavra. Aqueles que ouvirem e crerem e forem batizados serão salvos. Vai ter alguns que vocês vão pregar e eles não vão crer, mas esses serão condenados. Está combinado assim? Está combinado. Posso ir para o Pai? Pode. Assim que nós recebermos o Espírito Santo, nós vamos fazer tudo o que o Senhor nos mandou. Jesus sobe para o Pai. Só que o que acontece? A gente entende muito bem isso quando a gente lê o começo de Atos. Final de capítulo 4, vai falar que Barnabé, um homem justo, né? Ele pega a sua herdade, vende e traz e deposita nos pés dos apóstolos. Aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que eles pegam aqueles bens e eles não ficam para eles. Os apóstolos não compravam um avião. Os apóstolos não compravam. Aí alguém vai dizer assim: mas pastor, não tinha avião. Mas tinha carroça, tinha carruagem, tinha cavalos de qualidade, caríssimos, tinham castelos. Eles não compravam essas coisas. Eles não compravam um avião, não compravam fazenda. Sabe o que eles faziam? Eles procuravam cuidar daqueles que tinham necessidade. Os mais ricos traziam suas herdades e os apóstolos distribuíam, né, conforme a necessidade. Aí por isso que diz, tudo era comum a todos. Daí que vem a palavra comunidade. Comunidade, porque comunidade é o quê? Comum a todos. Aí o que acontece? Ninguém quer ir embora dali, gente. Bem ou mal estava todo mundo comendo, estava todo mundo junto orando, buscando a presença de Deus, cheios do Espírito Santo, né? Pedro pregando, mais de 3 mil almas se convertendo, milagres acontecendo, não é? Gente, eu vou sair de Jerusalém para ir para Samaria fazer o quê? Eu vou ficar aqui na minha zona de conforto, está tudo bem aqui. Então o que Deus faz? Deus levanta a perseguição. Herodes começa a perseguir a igreja, mata Tiago, o irmão de João, prende Pedro, e assim eles são dispersos. Amém, igreja? Às vezes, essa luta que você está passando hoje na tua vida, ela está te empurrando para uma nova fase. Ela está te empurrando para um novo patamar.
Você está olhando a luta e está vendo só a luta, mas Deus, que consegue ver todas as coisas em todos os tempos, Deus já está vendo você lá na frente, ó, num lugar mais alto. Amém, igreja? Vamos abrir a Bíblia num livro que ninguém conhece. Eu vou falar aqui uma palavra hoje que ninguém nunca ouviu na vida. Primeira vez, hein, pessoal? Lucas capítulo 15. Tem gente aí que nem sabia que Lucas tinha capítulo 15. A Vanderléia mesmo é uma, que está ali, sabe? A Vanderléia até se assustou agora, abriu um olhão pensando assim, Lucas tinha... Ela nem sabia que tinha Lucas, né? Quanto mais capítulo 15, né? Então, estou feliz assim porque o Marcelinho está aqui hoje. Alguém pode dizer glória a Deus? Amém. Estou feliz por cada um de vocês, mas em especial pelo Marcelinho, porque nós conhecemos esse homem há muitos anos, sabemos a potência que ele é nas mãos de Deus, né? Outro dia eu estava falando lá, Marcelinho, procurando um mecânico para poder dar um jeito lá no meu carro velho. Eu falei, Jesus Cristo, que falta faz o Marcelinho, né? Oh, Jesus, viu? Lembrei de você, né? Oi? Né? Amém, igreja? Louvado seja Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Nós vamos ler a parábola do filho pródigo, né? Que na verdade não era nem para se chamar, né, esse nome, né? Esse nome deveria ser outro, mas amém. Vamos ler o versículo 17. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Então, caindo em si, não, a minha está diferente aqui. Vou ler ali com vocês. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Fecha teus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, pelo teu poder, pelo teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e através de nós, Senhor. Somos gratos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Irmãos, primeira coisa que nós temos que entender aqui é para quem que Jesus estava falando, né? Essa parábola. E é fácil nós entendermos quando nós lermos lá o comecinho do capítulo 15, que vai dizer que Jesus Cristo, né, estava recebendo ali, ele estava ensinando, estava ali pregando, doutrinando a quem? A escribas, a publicanos e pecadores. Então os fariseus e os escribas condenam Jesus por essa atitude, porque qual era o costume daquela época? Os judeus, eles até acreditavam, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, eles até acreditavam que um pecador arrependido, Deus aceitava ele de volta. Porém, eles não entendiam que Deus é que ia e buscava o pecador. Por quê? Porque no costume deles, se alguém era pecador, era desprezado, era distanciado. Um mestre, ele jamais ensinaria, doutrinaria alguém que era um pecador. E Jesus era visto como um mestre. Então eles criticavam as atitudes de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo ensinava a pessoas que para ele
para eles eram totalmente desprezíveis, pessoas que para eles não tinham o mínimo de valor. Tem uma ilustração que Jesus Cristo fala, que ele fala que tinha duas pessoas, né? Um era um pecador e o outro era um escriba. O escriba ora, né? Olhando para o céu, e ele começa a orar dizendo assim: dou graças ao Senhor, porque não sou como esse homem, um pecador e tal. E ele começa a desfazer daquele homem, diz: eu sou um homem justo, eu sou um homem santo, eu sou um homem dizimista. E ele começa a falar bem de si. E Jesus diz: o outro, ele nem para o céu ele queria olhar, porque ele, como pecador, ele nem para o céu ele queria olhar. E ele batia no seu próprio peito, dizendo o quê? Senhor, perdoa-me, porque eu sou um pecador. Aí Jesus pergunta assim: os dois, quando desceram do monte, quem desceu justificado? Por que Jesus fala isso? Ou outras parábolas, como aquela: quem precisa de médico não são as pessoas que estão bem, quem precisa de médico são as pessoas que estão doentes, porque esse era o costume de desprezar. Então Jesus Cristo traz três parábolas nesse capítulo 15. Por isso o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas é conhecido como o setor de achados e perdidos da Bíblia, porque ele vai começar contando uma parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas, e uma dessas ovelhas se perde. Então ele vai, pega as 99, deixa elas no cercado, no aprisco, e vai buscar aquela que havia se perdido. E interessante que Jesus Cristo diz assim: olha, e aquela que se perdeu ele coloca gostoso no ombro. Ou seja, ele não bate na ovelha que se distanciou, ele não maltrata, não castiga, não humilha a ovelha que se distanciou, mas ele sente alegria, tanta alegria dele ter encontrado a ovelha, que ele coloca essa mesma ovelha no ombro. E eu gosto dessa expressão que Jesus fala assim, botar de forma gostosa, ou seja, ela fica bem acomodada ali no ombro dele, né? E ele vem trazendo ela com alegria. Depois Jesus vai contar a parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas e perde uma, e porque ela perdeu uma, ela tinha 9 ainda, mas ela não despreza aquela que ela havia perdido, porque aquela dracma para ela era importante. A dracma, ela era mais ou menos um dia de trabalhador, era uma diária. Aí ela perde a diária dela, mas eu tenho mais de 9 diárias. Não, eu vou procurar. E ela acende a candeia, e quando ela acha aquela moeda, ela fica tão alegre de ter achado aquela moeda, que ela chama as amigas e faz uma festa. E por último, Jesus Cristo vai contar a história que nós conhecemos, né, como a parábola do filho pródigo, mas na verdade, nós poderíamos chamar essa parábola do amor pródigo. Por quê? Porque pródigo, no sentido original da palavra grega, quer dizer, sabe o quê? É extravagante. Por isso que no sentido, se você pegar o nosso pai dos burros, né, aqui no Brasil, o dicionário, você vai ver que pródigo, ele pode ser alguém gastador, esbanjador, mas também a mesma palavra pode ser traduzida como o quê? Generoso, alguém que dá em abundância. E eu acho que poderia chamar de amor pródigo, sabe por quê, querida? Porque nós encontramos nessa parábola um amor pródigo, um amor generoso, um amor incondicional, um amor que ama apesar das limitações de quem é amado. Amém? Então, nesse texto nós vamos encontrar
um pai, que simboliza Deus, um filho, que simboliza nós, pecadores, e um outro irmão, o irmão mais velho, que simboliza os fariseus, aqueles que são cheios da sua própria justiça. E esse texto é um texto, querido, que é um texto que ele nos traz, é um texto tão rico, né? Que nós já ouvimos diversos tipos de pregações, porque ele é muito amplo em lições. Claro que a mensagem central dessa palavra é única, a mensagem central é única, mas nós podemos pegar essa mensagem por diversos ângulos, e eu hoje, nessa noite, eu quero trazer ela, né? Quero aqui dividir com vocês, no sentido que Deus falou ao meu coração. E o sentido que eu quero falar no meu coração, que Deus ministrou no meu coração, é que eu quero dizer para você que o tema dessa mensagem é: chega de ser maltratado. Diga aí para o teu irmão: irmão, chega de ser maltratado. Durante a nossa existência, querido, querida, nós somos muito castigados. Nós podemos ser castigados, né, pelos próprios familiares, pela sociedade que às vezes nos despreza, às vezes nos torna invisíveis as suas ações. Aí eu estou falando de governo humano, né, governo terreno. Nós somos castigados também pelas ações espirituais de Satanás, como a palavra diz que o mundo jaz no maligno. O diabo está o tempo todo trabalhando para tentar nos destruir. E nós também somos castigados e maltratados por nós mesmos, às vezes. Porque às vezes permitimos que se desenvolvam em nós sentimentos que roubam os motivos da nossa alegria, que arrancam de nós e tiram de nós, querido, a nossa satisfação e o nosso prazer. E aí, não é aquilo que está fora, mas aquilo que está dentro. Às vezes você vai falar para uma pessoa assim, né? Pô, Alexandre, tu tá bonitão, mas ele está se achando horrível. E aí o problema não é o que está fora, o problema é o que está dentro, porque dentro da cabeça dele ele está se vendo como horrível, como a pior das pessoas, como a mais injustiçada, como a pessoa mais incapaz do mundo. E isso não é uma realidade, isso não está fora, isso está dentro, isso está lá na mente dele, porque do lado de fora as pessoas estão vendo ele de outra forma. Então, durante a vida nós somos muito maltratados. E às vezes, querido, nós somos maltratados, sabe por quê? Porque nós permitimos. Porque nós damos legalidade. Porque se nós não permitíssemos, e eu costumo dizer muito isso, eu já preguei isso aqui algumas vezes, já falei essa frase algumas vezes, as pessoas só vão fazer conosco aquilo que nós permitimos. O diabo só vai fazer aquilo conosco, alguma coisa conosco, daquilo que nós permitimos, daquilo que nós dermos brecha, daquilo que nós dermos legalidade a ele. Nós também, e a nossa mente só vai fazer conosco aquilo também que nós permitimos, aquilo que nós alimentarmos. Esse jovem, que é contado aqui, apesar da Bíblia, de Jesus Cristo não dar nome, né, a essas pessoas, mas esse jovem aqui que simboliza a cada um de nós, porque eu espero que todos que estejam aqui, ninguém se sinta Deus,
mas também ninguém se sinta o fariseu, né? Que ninguém esteja aí cheio de si mesmo, que ninguém esteja aí, né? Se achando alguém o mais santo do mundo, não. Mas esse jovem que nos simboliza aqui, ele era um jovem que ele vivia na casa do pai. E a palavra vai dizer que o pai era alguém de bens, que era alguém de posse, que tinha servos e servas. Ele estava lá, estava vivendo lá. A Bíblia não revela, mas alguma coisa traz insatisfação ao coração dele. Alguma coisa acontece que ele começa a olhar para a vida dele e achar que a vida dele na casa do pai não estava boa, que viver ali na casa do pai estava ruim, que viver ali na casa do pai estava insatisfatório. Querido, toma muito cuidado. Eu não sei como é que você se encontra hoje, nessa noite, em relação à tua vida. Você, olhando para a sua vida, como é que você está vendo a sua vida? Porque aquele homem ali, ele estava numa situação que muitos aqui desejariam estar no lugar dele. Eu gostaria de ter tido um pai que tivesse bens. Eu gostaria de ter tido um pai que tivesse empregados. Eu gostaria de ter tido um pai que tivesse deixado uma herança para mim. Só eu ou tem mais alguém aqui? Então, olhando para a vida dele, eu desejaria ter tido uma vida igual a dele. Mas ele, olhando para a própria vida dele, ele estava detestando, ele estava achando ruim, ele estava achando péssima. Cuidado, querido, com isso, porque às vezes você está olhando para a tua vida e você está achando a tua vida uma droga, você está achando o teu casamento uma droga, você está achando, sabe, o teu trabalho uma coisa horrível, uma coisa difícil, uma coisa pesada. Você está olhando para a tua igreja, você está odiando, você está olhando para aquilo que você tem, você está detestando, você está insatisfeito com tudo aquilo que você está vendo. Cuidado com isso. Cuidado com como é que você julga as coisas, como é que você vê as coisas. Cuidado. Porque, deixa eu te falar uma coisa, se a gente deixar, o nosso grau de insatisfação, ele só vai crescendo. Isso pode tirar do nosso coração a nossa alegria, pode roubar de nós a nossa gratidão que nós deveríamos ter. Teve uma semana, eu não me lembro agora se foi a semana passada, mas eu estava muito ingrato. Estava muito ingrato, principalmente em relação ao trabalho lá, porque tem tido um monte de erros lá, não por culpa da nossa equipe, mas por culpa de quem está à frente. E eu estava muito insatisfeito. Sabe aquela coisa? Doido para abandonar, doido para chutar o balde, mas aí você tem um contrato assinado, você está ali preso, e aí parece que você está indo para um lugar, e você está indo, sabe, parece que você está indo para uma cadeia, sabe, parece que você está indo para uma prisão, parece que você está indo para o inferno. Mas aí o que eu fiz? Eu percebi isso em mim. Por quê? Porque se eu desse mole, eu ia continuar alimentando aquele sentimento, e aquele sentimento só ia aumentando. Ia chegar um momento que, com contrato ou sem contrato, eu ia chutar o balde. Ou então
tornar cada dia de ir para aquele lugar como um dia ruim, como um dia negativo. Eu resolvi olhar e falar, sabe o quê? Obrigado, Senhor. Sabe por quê? Tem muita gente desempregada e eu estou trabalhando. Tem muita gente com as contas atrasadas e minhas contas estão todas certinhas, graças a Deus. Eu estou levando pão de cada dia para casa e estou ajudando outros pais de famílias a também levarem o pão de cada dia para casa. Eu resolvi fazer uma coisa simples: mudar minha visão, tirar minha visão do problema, das dificuldades, porque as dificuldades, elas estão lá. Eu não estou fantasiando. Elas estão lá. Porém, eu posso o quê? Concentrar a minha visão nos problemas, ou eu posso tirar a minha visão dos problemas e olhar para outro lugar. Porque onde eu concentro a minha visão, eu amplio, eu maximizo. Daqui a pouco aquilo que é um cachorrinho, que nem aquele que tem em casa, vai se tornar um pitbull, vai se tornar um leão. Porque o tamanho do meu problema não é o tamanho que ele realmente é, ele é do tamanho que eu enxergo ele. Porque problemas, lutas, dificuldades, felicidade ou tristeza, tormento ou alegria, tudo está aqui dentro, é a minha percepção, é como eu vejo. Então eu tirei os olhos, sabe, da dificuldade, falei, não, graças a Deus estou trabalhando, irmão. Estou tendo a oportunidade de fazer uma obra de 8.300 metros quadrados, irmão. Tem pouca gente que tem isso no histórico, no currículo. Os problemas, eles vão existir sempre. E eu não tenho que concentrar os meus olhos nos problemas, eu tenho que concentrar os meus olhos, sabe o quê? Naquilo que é bom. Tem muita coisa boa ali dentro acontecendo. A partir do momento que eu estou pagando as minhas contas e estou levando pão para dentro da minha casa, já tem coisa boa para eu poder comemorar. O Robinho, mesmo, ele está lá trabalhando conosco, e quantas ferramentas ele já comprou trabalhando lá? O Wellington. Então aquele jovem, o que ele fez? Alguma coisa aconteceu e ele começou a deixar essa insatisfação de estar na casa do pai se tornar uma coisa tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que ele quis sair da casa do pai. Tem muita gente que não vigia, não percebe, deixa a insatisfação crescer dentro do seu coração. Ela não olha para as dificuldades, para os problemas e arruma um motivo de louvar, de agradecer, porque nessa noite nós cantamos: te louvarei, não importam as si. Amém, igreja? O apóstolo Paulo diz assim: eu me glorio nas tribulações. Querido, se a pessoa não vigiar, daqui a pouco ela quer sair do casamento, como o filho pródigo saiu de casa. Se a pessoa não vigiar, ela quer sair do trabalho, como o filho pródigo saiu de casa. Se a pessoa não vigiar, ela quer sair da igreja, como o filho pródigo saiu de casa. Por quê? Porque os sentimentos dele estavam maltratando ele, estavam castigando ele, e ele queria fugir desses sentimentos.
Os meus sentimentos estavam me maltratando, estavam me castigando, estavam tornando o meu jugo um jugo pesado, estavam tornando o meu jugo um jugo insuportável. Mas eu falei, não, chega de ser maltratado. Chega de ser maltratado por uma visão errada. Chega de ser maltratado por causa de um pensamento negativo. Eu vou olhar para aquilo que é bom. Eu vou olhar, sabe, para aquilo que tem virtudes, para aquilo que eu posso louvar e glorificar o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele disse para mim assim: vinde, vem lá, Roque, vem, você está cansado, você está sobrecarregado, vem que eu vou te aliviar. Irmão, e Jesus Cristo faz uma ilustração muito bacana, né? Porque Ele diz assim: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É um paradoxo, porque jugo é peso, irmão. Jugo é peso, fardo é peso. Mas Jesus diz assim: não, o meu não. Você ter compromisso comigo, você andar na minha presença, lançar a rede segundo a minha palavra. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, igreja? Se ao invés de eu olhar para minha esposa e buscar nela só defeitos, se ao invés de eu somente criticar a minha esposa, mas olhar para ela e dizer assim, reconhecer, como o pastor Reginaldo falou aqui nessa noite, né? Eu cresci muito do lado dela. Irmão, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Se eu buscar qualidades, eu vou encontrar qualidades. Se eu buscar, sabe, valores, eu vou encontrar valores. Sabe, se eu olhar para a minha história e buscar na minha história que nos momentos que eu mais precisei de alguém que me animasse, que me dissesse vamos em frente, que segurasse na minha mão, eu vou olhar e vou encontrar ela lá. Cabe a mim mudar a minha percepção em relação à minha esposa. Cabe a mim mudar a minha percepção em relação ao meu casamento. Cabe a mim mudar a minha percepção quanto à minha igreja, quanto ao meu ministério. Cabe a mim mudar a minha percepção em relação às pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estão do meu lado. Cabe a mim, irmãos. Ou o diabo vai usar isso para me maltratar, ou o diabo vai usar isso como um jugo pesado nas minhas costas. E daqui a pouco eu não suporto, eu quero sair da casa do Pai. Ele estava num lugar que muitos de nós desejaríamos estar, mas para ele estava ruim. Estava tão ruim que ele chega para o pai e diz o quê? Pai, me dá a minha parte que me cabe. Só que na verdade ele não tinha parte nenhuma. Porque tu já viu alguém receber herança de quem está vivo? Não existe isso verdadeiramente. Recebemos herança de quem morreu. E ele diz assim, me dá minha parte na herança aí, ó. E o pai vai lá e dá a parte dele. A Bíblia vai dizer que não demora alguns dias, versículo 13, passado não muitos dias, o filho mais moço ajunta tudo que tem e mete o pé. E a Bíblia faz questão, irmão, de dizer assim, que ele não partiu, tipo assim, saiu do Rio de Janeiro e foi para Nova Iguaçu. Saiu do Rio de Janeiro e foi para São Paulo. Jesus Cristo faz questão de dizer, ó, partiu para uma terra distante. Ou seja, o jugo se tornou tão pesado, começou a maltratar ele de tal forma, que ele não queria nem para um lugar perto.
chegar perto, fica fácil voltar. Amém? Ele quis ir para um lugar bem longe, bem distante. E a Bíblia vai dizer que ele gasta lá tudo dissolutamente, ou seja, ele esbanja o dinheiro dele, gasta de forma desenfreada os seus bens. Aí o que acontece? Certamente, enquanto ele tinha dinheiro, ele devia ter conseguido muitos amigos. Só que a Bíblia vai dizer o quê? Que veio uma fome sobre aquele lugar, aquela terra. E ele vai trabalhar como empregado. Alguém que antes era filho do dono, ele não era o patrão, ele não era o dono. Nós não somos o patrão, nós não somos o dono, mas nós somos os filhos do dono. Aquele que antes era filho do dono, agora passa a ser quem? Um escravo, um empregado, passa a ser um servo. E ele passa então a ser maltratado por aquelas pessoas, porque a palavra vai dizer que ele desejou comer bolotas de porco, comida de porco, mas nem isso lhe deram. A Bíblia vai dizer assim: um abismo chama outro abismo. Salmo 42. Uma decisão errada lá atrás fez com que ele entrasse numa situação que certamente era bem pior do que a insatisfação que ele estava tendo lá atrás. Ele estava na casa do pai e ele estava insatisfeito. Outro dia eu conversei com uma pessoa, outro dia não, já faz um bom tempo, isso. Eu conversando com uma pessoa que ela tinha se separado. Aí, conversando com essa pessoa, a gente falando lá algumas coisas e tal. Aí comentamos, né, sobre a questão do casamento dele e tal, né. Aí ele falou assim: hoje eu me arrependo, até porque a mulher já tinha arrumado outro. Não que ela se separou logo dele e foi lá e arrumou outro, não, tá? Isso foi questão de tempo, passou esse tempo e tal, né? E ele falou assim para mim: hoje eu me arrependo, porque eu poderia ter agido de forma diferente. Ele falou assim, uma coisa que eu guardei bem: às vezes eu arrumava problema por coisas que dava para relevar. Porque tem coisas que dá para a gente relevar, mas a gente transforma isso em monstro. É um cachorro pequenininho, mas a gente deixa a nossa mente transformar num pitbull. É um cachorro pequenininho, mas a gente deixa se transformar num leão. Eu não aguento mais. Toda vez já falei 500 vezes, só eu que a toalha molhada na cama. Eu já falei 500 vezes, esse prato aí na... A insatisfação se tornou um leão, uma coisa que a pessoa explode, briga, grita, quer derrubar o mundo. Outra pessoa nem entende muito bem porque aquilo ali, né? Porque ela fica meio assustada, nem entende muito bem. Mas a outra pessoa está vendo um leão, e a outra está vendo um cachorrinho. Aí está dizendo: por que ela está usando arma para matar leão, se é cachorro?
Porque está gritando de forma que é para espantar leão, se é um cachorrinho. Porque está reagindo para brigar como se fosse brigar com um leão, se é um cachorrinho. Coisa que às vezes, sabe, a gente poderia, sabe, deixa para lá. Porque se for para viver em paz, irmão, eu abro mão da razão. Essa semana passada, agora eu falei isso lá no trabalho. O rapaz falou-me assim, a gente conversando lá, fui lá no refeitório tomar um pouco d'água, ele estava lá, aí eu sentei um pouquinho lá, que ainda tinha um cafezinho lá na garrafa, que eles tomam café de manhã, às vezes sobra alguma coisa na garrafa térmica deles lá, peguei um pouquinho de café, sentei lá, aí o rapaz sentou, aí falou assim, pô, pastor, ora lá por mim lá, ora pelo meu casamento, está dando muito problema, ele jovem ainda, ele deve ter uns 20 e poucos anos, estou tendo muito problema no casamento, estou vendo que isso não vai dar certo, não sei o que, não sei o que lá e tal. Aí eu falei para ele, cara, quer ver você viver bem? Você ter um casamento abençoado? Entende uma coisa, a tua mulher manda, você obedece. Irmão, a minha mulher sabe disso. A minha mulher sabe disso. Na maioria das vezes prevalece o que é a vontade dela. Posso trazer um cachorrinho? Eu não queria. Mas eu falei, traz, você quer, traz. É melhor trazer um cachorrinho do que depois ficar perturbando a minha mente. Tem que fazer. Vamos colocar logo o piso. Não vai colocar piso antes de fazer nada, não sei o que. Não vamos colocar o piso. E assim a gente vai viver 100 anos juntos, irmão. Se a gente viver 100 anos. Irmão, mulher manda e você obedece, acabou, irmão. Isso não é deixar de ser homem não, tá? Isso não é deixar de ser homem não. Isso é ter sabedoria. Porque se for para ter paz dentro de casa, eu prefiro abrir mão da razão. Se for para ter paz, eu prefiro ter um cachorrinho lá querendo morder meu pé o tempo todo lá em casa. Eu aguento conviver com um cachorro correndo atrás de mim, querendo me morder. O que eu não vou aguentar é ver ela de cara feia o tempo todo para mim. Não, é melhor o cachorrinho me morder do que ela me morder. Oxe. Amém, igreja? Por quê? Porque ele ficou insatisfeito, porque ele começou a olhar alguma coisa dentro de casa e começou a ficar insatisfeito. Pode ter sido com o irmão, pode ter sido com o pai, pode ter sido com o trabalho que ele executava lá na fazenda do pai. Alguma coisa causou uma insatisfação de tal forma que ele quis sair. Só que todas as nossas ações vão nos trazer consequências. Por isso é que nós temos que pensar bem antes. Por isso que nós temos que analisar os prós e os contras de cada decisão que nós tomamos. Porque senão, a gente pensa que está saindo de um problema e está resolvendo esse problema, a gente está saindo como diz daquele ditado muito antigo, né? A gente sai da frigideira e cai no fogo. A gente sai de uma situação ruim e vai para uma pior. Porque a gente está tomando atitudes e decisões segundo o nosso coração, segundo a nossa mente, segundo um momento em que nós estamos vivendo. Eu quero te dizer uma coisa, querido, nenhum momento é eterno. Eu estou passando por um problema no meu casamento, eu vou me separar. Não se separa não. Separa não, o problema vai passar. A dificuldade vai passar. Estou passando por um problema lá no meu trabalho e eu vou sair do meu trabalho. Não sai não. Sai não, o problema vai passar. Fica lá mais um pouco. Se Deus abrir outra porta melhor, aí você sai. Mas sair porque você está passando por um problema, não sai não. Estou falando isso aqui também para o Alexandre. Não sai de perto de mim não. Né? Não sai não, irmão, porque nenhum momento ele é eterno. Aquilo que você está insatisfeito hoje, a tua dificuldade hoje, amanhã ela passa.
E você vai ver que era apenas um momento que você estava vivendo. Era de alguma forma Deus fazendo você crescer em alguma área da tua vida. Ou Deus estava trabalhando a tua paciência, porque a Bíblia vai dizer que a tribulação produz a paciência. De repente Deus estava produzindo paciência em você, estava te dando aí alguém para pegar no teu pé lá no trabalho, para você poder ter paciência, né? Você é doido para dar um soco no cara, mas Deus te dando paciência, você não deu soco em ninguém. Às vezes a mulher lá perturbando a tua mente, Deus produzindo paciência, ou o marido enchendo a tua cabeça e Deus produzindo paciência em você. Amém, Vanderleia? Então, Deus produzindo em nós alguma coisa, e isso vai passar. E uma atitude de repente errada pode fazer que lá na frente, que nem eu estava conversando com esse rapaz, ele estava só naquela época, que isso já faz muito tempo, né? Nunca mais eu também ouvi, ele morava ainda aqui nessa época, nem sei se ele voltou lá para a terra dele, mas ele se lamentando por um casamento que agora já era, a mulher já estava com outro, né? E ele falando, poxa, poderia ter administrado melhor certas situações, mas agora é tarde. E porque ele não soube administrar, agora ele estava num problema pior. O filho pródigo estava dentro da casa do pai, tendo comida, tendo bebida, tendo lugar de descanso, tendo um pai para poder cuidar dele. E ele pega, faz o quê? Não, eu quero ir embora, pai. Eu quero ir para um lugar bem longe, quero sair, ficar bem distante do Senhor, bem distante dessa terra aqui. E ele foi para um lugar bem longe. Agora, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 16, ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Olha só que situação. Alguém que tinha um pai próspero, alguém que tinha uma casa, agora desejava comer comida de porco. É descer para o fundo do abismo. Porque Jesus Cristo disse assim, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas aí ele toma uma decisão. Ele já tinha sofrido pelas insatisfações dele, já tinha sido maltratado, né, pelas insatisfações dele. Agora ele estava sendo maltratado por aquelas pessoas que estavam ao redor dele, que ele desejava comer comida de porco, nem comida de porco lhe davam. E ele diz, chega de ser maltratado. A Bíblia diz, caindo em si. Sabe o que quer dizer caindo em si, pessoal? É a pessoa que estava fora da razão e volta à razão. Uma insanidade temporária, né? Porque a pessoa, ela quando ela está fora de si, ela não sabe muito bem o que ela está fazendo, qual decisão, qual atitude que ela está tomando, né? Tanto é que às vezes a pessoa, ela vai lá e discute, agride, aí alguém fala assim, o que aconteceu, fulano, né? Ou então, eu saí de mim, eu nem sei, eu sei que o negócio escureceu, nem sei o que aconteceu. Mas a Bíblia vai dizer que ele voltou a si, ele caiu em si, a razão voltou a ele, e ele lembrou, sabe o quê? Que a casa do pai dele era o lugar que ele nunca deveria ter saído. Oh Deus, irmão, quando tu tiver com o coração insatisfeito, começa a gloriar a Deus no meio das suas insatisfações. Comece a elogiar a Deus, irmão. Comece a elogiar a Deus, porque louvar a Deus, louvor quer dizer elogio.
Comece a louvar a Deus, elogiar a Deus, sabe? Comece a dizer: Senhor, olha, muito obrigado, muito obrigado. Sabe por quê? Eu estou comendo arroz e ovo puro, mas eu sei que no mundo tem gente que está morrendo de fome. Senhor, muito obrigado. Olha, eu sei que hoje eu não tenho R$1, mas eu sei que o Senhor é dono do ouro e da prata. Tudo aquilo que eu preciso, o Senhor vai prover, o Senhor vai gerar. Porque, querido, se nós fizéssemos isso, se nós parássemos de murmurar e passássemos a agradecer, a nossa vida ia ser bem melhor. E eu não estou falando isso como um jargão ou como uma palavra de efeito, não. Mas quem tem um coração grato é muito mais feliz. Porque é muito melhor, sabe, irmão, você agradecer pelo pão de cada dia, sabe, do que você ficar murmurando por coisas que você não tem. Porque eu posso viver de duas formas: eu posso viver grato pelo que tenho, ou posso viver triste murmurando por aquilo que não tenho. Ah, mas eu moro numa casa pequena. Oh, glória a Deus, tem gente que está dormindo no meio da rua. Tem gente que nem marquise para dormir tem, porque vai dormir debaixo de marquise ali no centro da cidade. Quem já andou ali no centro da cidade à noite, vindo do trabalho, sabe do que eu estou falando. Tem gente ali que quando fecha a loja, pega balde de água com criolina, joga, molha tudo, tenta transformar aquilo ali em um lugar que a pessoa não consiga deitar ali embaixo daquela marquise. E aí a pessoa está reclamando que mora num lugar pequeno. Jesus disse assim: olha, sede fiel no pouco, que sobre o muito. Eu quero pedir licença agora ao Espírito Santo e quero parafrasear esse versículo. Seja grato no pouco, que o muito Ele te dará. Porque quando você começar a agradecer por aquilo que você tem, Ele vai te dar infinitamente mais do que você pode pedir ou imaginar. Aí no versículo 17, querido, a Bíblia vai dizer: então, caindo em si, ele lembrou de quê? Que os trabalhadores na casa do pai dele eram melhores tratados do que ele estava sendo tratado lá naquele lugar. Tem gente reclamando do que tem, irmãos. Tem gente desejando estar onde você está. Ah, eu estou comendo arroz, feijão e ovo. Vai em alguns países aí, vai lá na Venezuela, irmãos. Vai lá na Venezuela, vai lá na Argentina. Vai lá em Cuba, vai lá na terra lá do Fidel Castro. Lá são países tão legais, mas ninguém deseja mandar os filhos para estudarem lá, né? Quando manda os filhos estudar, manda para países capitalistas. Engraçado, né? Então, querido, ele lembra que lá na casa do pai dele, os empregados eram melhores tratados do que ele estava sendo tratado. Então ele vai e diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Deixa eu falar uma coisa para vocês, querido. A Bíblia vai dizer que um coração contrito Deus jamais rejeitará. Ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu não quero ser novamente o filho queridinho, o filho caçulinha, o filho bem tratado. Não, eu quero só ser tratado como um dos empregados dele. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa: no mundo, o mundo vai nos maltratar.
O inferno vai nos maltratar, vai pisar, vai nos humilhar, vai fazer tudo o que ele puder para nos diminuir e nos subjugar, nos colocar abaixo de zero, abaixo de nada. Mas na casa do Pai tem sempre um lugar para nós podermos voltar. Ele fala: eu vou voltar para os braços do Pai. O Pai simboliza quem? Deus. Quer parar de ser maltratado, querido? Fica debaixo da sombra do Onipotente. Fica no esconderijo do Altíssimo. Porque lá tem pastos verdejantes, lá tem águas tranquilas. E com Deus na tua vida, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai precisar temer mal algum, porque Ele está contigo. A sua vara e o seu cajado te consola, em nome de Jesus Cristo. E ele diz assim: eu vou voltar para a casa do Pai e vou dizer: Pai, não precisa, olha, não precisa me tratar como filho, me aceita só como um dos teus empregados. E ele volta para a casa do Pai, não tem vergonha de se humilhar, e ele diz para o Pai: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus jornaleiros. Mas a Bíblia diz assim: olha, traz lá roupa nova, traz lá sandália, traz lá um anel para colocar no dedo dele. Amém, igreja? Porque esse meu filho estava morto e hoje reviveu. O Pai não tratou ele como o mundo o tratou. O Pai não tratou ele como ele merecia ser tratado. O Pai não tratou ele como ele mesmo se tratou. Mas o Pai tratou ele com amor e com misericórdia. O Pai tratou ele com perdão. Sabe por quê, querido? Porque todas as vezes que nós olharmos para Deus e nós buscarmos em Deus o nosso socorro, todas as vezes que nós olharmos em Deus e buscarmos em Deus a nossa solução, todas as vezes que nós olharmos para Deus e buscarmos em Deus a alegria, Ele vai estar sempre de braço aberto para nos abraçar, para nos perdoar, para nos colocar de pé de novo. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo? Quero te convidar a orar agora nessa noite. Eu não sei como a vida tem te tratado,